Bom dia! Bom dia, mais um dia. Para a glória de Deus, que estamos aqui nesse devocional. Vamos continuar a leitura do livro de Esther e hoje estamos no capítulo 8. Amanhã nós finalizamos o livro de Esther com o capítulo 9 e 10, tá bom? Então vamos lá? Capítulo 8, o decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era o seu parente. Então, o rei tirou o seu anel sinete que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Ramã. Depois, Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulasse a ordem de Ramã, o descendente de Agaque, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderia suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, e assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivã. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e editou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses podiam combatê-los, matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu ordem aos mensageiros, montaram cavalos ligeiros das estrebarias reais e saíram depressa. O decreto foi lido em público, também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade da Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Então, vamos lá, né? Gente, esse capítulo aqui, ele é maravilhoso, porque ele mostra exatamente como Deus trabalha na nossa história, quando nós somos fiéis, obedientes, quando nós confiamos nas suas promessas, quando nós confiamos
nos seus princípios, quando nós andamos segundo os princípios de Deus, quando nós nos inclinamos à vontade de Deus realmente, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós escolhemos a porta estreita e não a porta larga, quando nós não nos rendemos aos padrões deste mundo, mas nós andamos em um caminho de santidade, né? O que eu quero explicar para vocês o que é esse caminho de santidade, porque talvez muitas aqui, assim como eu também não entendia o que significava santidade, né, podem achar que isso é uma coisa muito distante de nós, podem achar que viver em santidade, ser santo, é algo muito distante, e que, assim como os católicos, eles comemoram os santos, eles, né, enfim... eu não entendia isso, então eu achava que a pessoa precisava morrer para se tornar santa, e na verdade não. O que é viver em santidade? Viver em santidade é algo que Deus nos chama todos os dias para fazermos. Vivermos em santidade é abandonarmos o pecado e andarmos nos caminhos de Jesus, andarmos nos caminhos de Deus. Vivermos em santidade é a gente começar a moldar a nossa mente não pelos padrões desse mundo, mas pela palavra. É a gente começar a entender dentro da palavra o que é certo e o que é errado, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Andar em santidade é você se posicionar como uma verdadeira mulher de Deus, é você se posicionar como uma verdadeira cristã. Você andar em santidade é todos os dias você matar a sua carne para viver em espírito aquilo que Deus deseja para você. Você andar em santidade é você abandonar tudo aquilo que você sabe que é pecado e que tem abrido portas de legalidade para o inimigo atuar na sua vida. Isso é andar em santidade. Então, quando a gente ouve assim, eu quero um casamento santo, eu quero viver um namoro santo. O que significa isso? Significa que você está declarando que você deseja viver um namoro segundo a palavra diz. Um namoro sem fornicação, um namoro santificado mesmo, um namoro limpo. Sexo depois do casamento. Quando fala assim, essa mulher, a esposa, a Bíblia fala, né? A esposa santifica o marido. Olha o poder do casamento, né? Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne com o nosso marido. Então, o esposo santifica a esposa e a esposa santifica o marido através do leito conjugal. Mas isso só é possível se você estiver se santificando todos os dias. Se você estiver buscando todos os dias aprender e praticar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus pede. Eu não estou falando sobre ser perfeita. Buscar a santidade não é ser perfeita, porque eu acredito que perfeição a gente só vai ter quando nós formos para a eternidade, né? Mas buscarmos uma vida de santidade é a gente buscar todos os dias se arrepender daquilo que está errado. É buscarmos todos os dias consertar aquilo que está em desacordo na nossa vida. É buscar todos os dias ouvir a voz do Espírito Santo. E aqui também tem uma coisa, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ter esse quebrantamento com o Espírito Santo, eu não consigo ter essa intimidade com Deus. Existem 2 pontos que talvez estejam acontecendo na sua vida e por isso você ainda não consiga viver essa intimidade, esse quebrantamento com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Primeiro, é se você ainda não confessou publicamente Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque é somente quando você confessa. O que é confessar? Confessar é você falar com a sua boca. E isso tá lá em Mateus, eu não me lembro agora exatamente o versículo, mas tem um destaque aqui no meu perfil, onde eu falo sobre isso. Existe um versículo na Bíblia que diz que somente aqueles que confessarem, que falarem com a sua boca publicamente que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, serão salvos e herdarão o reino dos céus, alguma coisa assim.
Então, para nós nos tornarmos de fato filhas, nós precisamos confessar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Para você buscar essa santidade, buscar essa intimidade, buscar esse quebrantamento e começar a ouvir a voz de Deus, começar a de fato perceber que Deus está em você, que o Espírito Santo habita em você. Então, quando você confessa, quando você fala publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo dentro de você e você passa a fazer parte da família, você passa a fazer parte do reino de Deus. Então, quando você vai à igreja, né, e às vezes pergunta lá, alguém aqui deseja aceitar Jesus? Dê esse passo, se você nunca deu. Ou no seu lugar, ou lá na frente, como é na sua igreja, e participe desse ato profético, de você confessar Jesus como seu único Senhor e Salvador. E segundo ponto aqui é os seus pecados, a falta de santidade. Quanto mais santidade nós buscarmos, mais intimidade com Deus nós teremos. Quanto mais santidade nós buscarmos, mais próximas das promessas nós estaremos. Quanto mais santidade nós buscarmos, menos o inimigo vai poder tocar nas nossas vidas. Então, são esses dois pontos que hoje você precisa avaliar na sua vida, se estão de acordo, para que você possa, de fato, ver as promessas de Deus se cumprindo. Se você já é filha, se você já faz parte da família do reino, através da confissão, através de você ter declarado que Jesus é o seu único, suficiente Senhor e Salvador, e se você está buscando a santidade, tá? Então, são os dois pontos. E quando nós estamos alinhadas com esses dois pontos, e nós estamos de fato vivendo o evangelho, vivendo a santidade, chega um momento na nossa vida que Deus vem e Ele reposiciona. Ele nos reposiciona. Foi isso que Ele fez com Mordecai. A gente vê aqui ao longo desses 8 capítulos do livro de Esther que Mordecai, ele saiu de ser um desconhecido, um judeu desconhecido, para ter uma função ali qualquer dentro do palácio. Então, ele ficava na porta ali no palácio. Aí, ele teve uma queda, onde ele, por um triz assim, ó, ele quase morreu. Ele quase foi morto, ele quase foi assassinado por conta de Hamã. E nessa reviravolta, quando você acha que tá tudo perdido, quando você acha que não dá mais, quando você acha que é o fim da linha, Deus vem e te reposiciona. Deus vem e muda a tua história por completo, mas por conta da sua fidelidade. E foi isso que ele fez com Mordecai. Além dele ter livrado Mordecai da morte, né? Ele reposicionou Mordecai lá no seu reino. Ele reposicionou. Ele deu a Mordecai o título de administrador dos bens de Amã. Ele deu a Mordecai um título dentro do seu reino. Ele transformou Mordecai no seu braço direito. A gente vai ver amanhã no capítulo 9. Mas ele transformou Mordecai no seu braço direito. E Mordecai saiu do palácio com uma veste azul e com uma coroa na cabeça, honrado. O rei deu a Mordecai o direito não de revogar aquela lei de que deveria se matar todos os judeus, porque toda a lei, vocês lembram que quando Amã ele foi pedir para ser feita essa lei, o rei tirou um anel do dedo e deu e pediu para Amã carimbar? Todas as leis que eram carimbadas com esse anel do rei não poderiam ser revogadas em hipótese alguma. E essa lei de matar os judeus era carimbada com esse anel. Então não tinha como o rei revogar essa lei. Muitas vezes existem... Presta atenção. Muitas vezes existem sentenças em nossa vida. Meu Deus. Presta atenção, gente. Existem sentenças em nossa vida. Existem sentenças na minha vida. Existem sentenças na sua vida. Que talvez elas nem foram, meu Deus, é forte.
por coisas que nós fizemos. Talvez existem sentenças na nossa vida que elas vêm de heranças hereditárias, de maldições hereditárias, de coisas que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós e os nossos tataravós fizeram. Porque a palavra também diz que nós seremos cobrados da primeira até a quarta geração, da segunda até a quarta geração. Então existem sentenças nas nossas vidas, existem pesos, existem coisas nas nossas vidas que nós estamos colhendo, não pelo que nós fizemos, mas pelo que foi feito lá atrás. Porque não tem como revogar essa sentença. Porque não tem. Mas Deus nos dá a oportunidade, todos os dias, de podermos lutar. De acordo, me perdi a palavra agora, mas de nós podermos lutar em igualdade pelas nossas causas, pela nossa vida, pela nossa família. Eu vou ilustrar para vocês aqui, tá? Para ficar mais claro. Porque talvez existem pessoas que é o primeiro contato que tá tendo com isso. Se eu sou uma pessoa que a minha mãe, ela teve divórcio. A minha mãe se divorciou do meu pai. Quando a minha mãe se divorcia do meu pai, isso fica marcado na minha vida. Isso gera uma sentença na minha vida, na minha história. Não só na minha vida, mas na minha, na dos meus filhos e na dos meus netos. Isso é um exemplo claro, básico da minha vida, tá? Então, teve esse divórcio. A minha bisavó me divorciou, minha tataravó, minha avó não, mas a minha mãe sim. Então, a partir da geração da minha mãe até a quarta pra frente, esse ato, esse pecado, digamos assim, ele ficou marcado na nossa linhagem. Então, isso é uma sentença irrevogável, digamos assim, né? É uma sentença que o inimigo tem na mão para cobrar da minha vida. Então, o que acontece? Vocês podem ver, né? Eu me separei. Pode ser espiritual, coisas naturais, sim, mas para quem entende um pouquinho do espiritual, se vocês forem procurar, é isso que acontece, tá? Maldições hereditárias, heranças geracionais que recaem sobre a nossa vida. Aí Deus vem e fala assim: filha, eu estou te chamando, eu estou te levantando para quebrar ciclos, para lutar com igualdade na sua geração, para que da sua geração em diante essas maldições hereditárias elas não venham mais acontecer. Então Deus levanta alguém e Deus reposiciona essa pessoa dentro da história da família dela. É o que Deus está fazendo comigo, é o que Deus está te chamando para fazer. Por isso que às vezes é tão difícil, por isso que às vezes é tão desafiador, por isso que às vezes você sofre tanto ataque dos inimigos, por isso que às vezes você pensa tanto em desistir. Porque é forte. Porque Deus nos escolheu, me escolheu, te escolheu, para sermos reposicionadas dentro da linhagem da nossa família, para sermos aquelas que vêm para dizer: olha, até aqui eles fizeram o que quiseram, até aqui a sentença ela estava valendo, mas daqui em diante Deus nos deu a autorização de lutarmos em igualdade. Nós temos o direito de lutarmos pela nossa família, nós temos o direito de mudarmos radicalmente e para sempre toda a geração futura, porque é isso que acontece aqui. Foi isso que meu Deus, é forte, gente. Eu não sei se vocês estão sentindo a força e a potência dessas minhas palavras. Eu não sei. Mas aqui para mim tá muito forte a presença de Deus falando pra gente. Falando pra gente. Hoje eu venho mudar decretos. Mudar não, né? Mas eu venho te dar o direito de lutar
Hoje você tem a oportunidade nas suas mãos. Hoje eu estou te reposicionando dentro do meu reino para mudar não só a sua história, mas a história de toda a sua família, a história dos seus filhos, a história dos seus netos, a história dos seus bisnetos e de toda a geração, porque a palavra também diz que não é só a nossa, mas uma pessoa que é levantada, uma pessoa que ela é santificada, uma pessoa que ela luta, segundo a palavra, até 1000 gerações serão abençoadas. Então, olha o poder de Deus. A gente carrega heranças, maldições da 3ª e 4ª geração passada. Mas isso que Deus tem feito com a gente, nos levantado, nos posicionado, não vai reverberar, porque a bênção, a maldição, ela sobrecai até a 3ª e a 4ª geração. Mas a bênção, ela se derrama por até 1000 gerações. Gente, é muito forte, é muito forte. Foi o que aconteceu com Mordecai. Mordecai foi reposicionado. Mordecai recebeu um novo cargo no reino. E é a mesma coisa com a gente, é como se Deus estivesse liberando uma autoridade nova sobre a sua vida, liberando uma unção nova sobre a sua vida, liberando um poder novo sobre a sua vida, assim como ele fez com Mordecai. E através dessa nova autoridade que você está recebendo, através dessa nova unção que você está recebendo, você tem a oportunidade, você tem a possibilidade de mudar não só a sua história, mas a história de até 1000 gerações seguintes. Que é exatamente o que Mordecai fez. Então, a sentença, ela não podia ser revogada. Mas o rei entregou a Mordecai um anel e disse a ela: ele escreva o que você quiser em meu nome e assine com o meu anel. E Mordecai foi lá e deu direito aos judeus de lutarem pelas suas vidas. E deu direito aos judeus de não precisarem sofrer calados, de não precisarem passar por isso sem fazer nada. Deu liberdade aos judeus de poderem contra-atacar. É muito forte. E a gente vai ver no capítulo 9 e 10 que festa que os judeus fizeram por conta disso. Quantas famílias foram salvas por conta disso. A tua família, ela vai ser salva, porque você está sendo reposicionada no reino. A sua família, ela vai ser salva, porque você decidiu seguir Jesus. A tua família, ela vai ser salva, porque você escolheu não se render a esse mundo, mas seguir aquilo que Deus tem para você. E como se não bastasse tudo isso, para não terminar por aí, Mordecai, ele sai do palácio vestido com vestes reais e com uma coroa na cabeça. E ali, essa minha versão da Bíblia não diz essa palavra, mas se vocês procurarem outras versões da Bíblia, aqui nesse final que diz: além disso, entre os vários povos do reino, muitos se converteram aos judeus, pois estavam com medo deles. Pois não é com medo, né? Essa minha versão traduz assim, mas se vocês procurarem outras versões, isso significa que outra é forte. Isso significa que as pessoas ao redor ali, que não eram convertidas, que não eram judeus, porque os judeus é o povo santo, né? Judeus é o povo de Deus. E as outras pessoas que não eram de Deus, que não eram do povo judeu, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, se converteram e se tornaram judeus também. E aqui fala, né, com medo deles, mas na verdade eles aprenderam que é o temor ao Senhor. Mulher, olha o que a minha história, olha o que a tua história vai fazer. Meu Deus.
É forte demais, gente. É muito forte. O que Deus está fazendo na minha vida e o que Deus está fazendo na tua vida não vai impactar só a minha vida, só a vida dos meus filhos, só a vida da minha família. Não. Pessoas estão se voltando ao Senhor por causa de você. Pessoas estão conhecendo Jesus, estão se convertendo a Jesus por causa de você. O seu testemunho, aquilo que você está vivendo na presença, vai levar muitas pessoas a serem salvas. Não só a sua família, não só 1000 gerações para frente da sua família, mas até várias outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Porque eles vão ver o que Deus está fazendo. Semana passada, final de semana agora, uma pessoa que tá seguindo aqui o devocional com a gente, ela me chamou no privado e ela me contou algo. Eu agradeci tanto a Deus, tanto. Porque às vezes eu fico me perguntando, né, Deus, mas é necessário mesmo eu fazer esses devocionais, essa exposição toda? E aí ela me chamou e ela me contou o que aconteceu. Ela me contou, em resumo, eu vou dar um breve resumo pra vocês, tá? Ela me contou que até então ela não tinha um posicionamento cristão de fato, né? Quando ela ouvia coisas que eram erradas, coisas do mundo, ela não se posicionava com aquilo que ela sabe que é certo e errado. Mas hoje ela está aprendendo a andar em santidade. E em uma determinada situação, ela se posicionou. Ela se posicionou. E ela falou. Uma pessoa que veio procurar ela contou algo que a pessoa estava fazendo ali de errado. E ela se posicionou diante daquilo, não julgando a pessoa, mas contando a experiência dela. Contando a experiência dela e falando de Jesus para ela. Falando de como Deus nos ama, de como Deus quer nos dar a boa parte. E falando, ela disse assim, Carol, eu achei incrível, porque nitidamente não era eu falando ali. Depois eu fui ouvir os áudios que eu tava mandando e não era eu nem falo com aquela riqueza de detalhes, com aquelas palavras todas. Eu falei, não é você, mas é o que está dentro de você. E naquele dia, ela me contou a história toda, eu falei, você tem noção que hoje você pode ter salvo a vida dessa pessoa? E aí, ela agradecia ao devocional, ela disse o quanto tá sendo verdadeiramente impactante esses dias de devocional aqui. Mas, gente, não sou eu também. Não sou eu, é Deus. Não sou eu, mas é o que habita dentro de mim. E o que eu faço aqui, Deus quer que você faça também através da sua vida. Deus também quer fazer através da sua vida. Talvez não seja numa rede social, talvez não seja abrindo lives e fazendo devocional todos os dias. Mas talvez seja com a pessoa que está aí do seu lado. Talvez seja você levando uma palavra. Talvez o seu posicionamento é o que vai salvar a vida de alguém das trevas, sabe? É o que vai tirar a vida de alguém das mãos do inimigo. E se Deus tem te chamado para fazer algo maior, se Deus tem te chamado, sabe, para abrir uma live, para falar, para fazer, age em obediência, faça. Porque o tempo que você tem perdido não fazendo aquilo que Deus está te mandando fazer, pode estar matando a alma de muitas pessoas. Porque o inimigo, todos os dias, ele está trabalhando com muita produtividade, com muito fervor, com muita velocidade para levar as nossas almas para o inferno. E Deus tem levantado um exército para trabalhar com velocidade, para ser produtiva também, para resgatar essas almas do inferno e levar para o reino. Porque o objetivo principal é esse, é que quando Jesus volte, o reino de Deus tenha o maior número de almas possíveis. Então talvez hoje você fale, mas que importância eu tenho para Deus? Eu não vou abrir uma live, eu não vou ficar falando no Instagram. Ok,
Mas aonde Ele está te colocando? Em que lugar Ele está te chamando? Esther, ela foi tirada lá, que ela não era vista, não era nada, e foi colocada como rainha. E uma palavra dela, uma ação dela com o rei, salvou o povo. Mordecai já teve um papel maior. Ele já foi... Maior não, né? Não é maior ou menor, porque cada papel é importante. Mas Mordecai já teve um papel diferente. Ele foi a público. Ele saiu a público. Então, é um conjunto. Não é Deus usa mais essa pessoa ou mais aquela. Não. São somente papéis diferentes. São somente funções diferentes. Porque existem pessoas que vão estar aqui na internet, mas existem pessoas que é só você que vai alcançar. Que é só você que vai conversar. Então nós precisamos, de fato, acordar e entender o que Deus está querendo fazer aqui. É muito forte, é muito forte. É muito forte. Deus está nos reposicionando no reino. No reino de Deus mesmo. Ele está nos reposicionando. Ele está nos dando uma nova função, uma nova unção, uma nova autoridade para nós podermos lutar em igualdade, com as armas certas, de uma forma correta, para nós vencermos, para nós mudarmos a nossa história, a história da nossa família, a história do nosso povo e a história de quem está ao redor assistindo. Eu não tenho nem mais nada para falar hoje. Eu tô impactada. Hoje é mais um devocional que eu vou precisar voltar e ouvir, porque eu tô impactada com o que eu falei aqui, porque não sou eu que tô falando. Que vocês possam perceber a grandeza de tudo isso. Que vocês possam perceber a grandeza da mensagem de hoje e a responsabilidade que está nas nossas mãos. O dia que eu entendi, na minha vida, eu tô falando sobre mim, o dia que eu entendi que não era sobre mim, que não era sobre o meu casamento, mas que era o que Deus ia fazer através de mim, foi onde eu me posicionei. E eu falei, Deus, eu já entendi. Então me usa. Essa é a oração que você precisa fazer com Deus. Então me usa, me transforma, me molda. Porque eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer. Eu não sei por onde começar. Eu sou cheia de pecados. Eu sou cheia de falhas. Mas se o Senhor me chamou, eu tenho certeza que o Senhor vai me capacitar. Então eu não preciso saber como, nem onde. Mas eu só preciso estar disponível e sensível, obediente à voz de Deus. Então é só isso que Deus espera de você hoje. Talvez você ouça todas essas palavras, você entenda a grandiosidade de tudo isso, mas você se pergunte, Deus, mas como? Como? Se eu ainda não sei nada da palavra. Se eu ainda não sei nada sobre o Evangelho, se eu estou começando nessa caminhada. Eu vou mostrar para vocês um caderno que eu encontrei esse final de semana, de quase um ano atrás, do início de 2023, onde eu escrevia algumas orações. E uma das orações que está escrita era exatamente essa. Que eu queria aprender a ter intimidade com Deus. Que eu queria ser usada no reino. Então, se Deus te chamou, você não precisa saber como, você não precisa gerar uma ansiedade para saber como ou de quando, mas você precisa buscar a santidade, você precisa buscar intimidade com Ele, você precisa se colocar à disposição dEle todos os dias, todas as manhãs, a hora que você acorda. Deus, aonde o Senhor quer me usar hoje? Eu estou aqui, eu estou disponível. Aonde o Senhor vai me usar para impactar pessoas hoje? E além disso, você vai falar com Deus. Me restaura.
Restaura a minha vida, restaura a minha família. Eu te dou liberdade para fazer. Eu te dou liberdade para entrar na minha casa. Eu te dou liberdade para entrar no meu coração. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para converter as minhas emoções. Eu te dou liberdade, Senhor, para agir com o sobrenatural na minha vida, na vida da minha família e através da minha vida e da vida da minha família. Você e a sua família serão testemunhas de Deus neste tempo. Vamos orar. Vamos orar e vocês vão ter muito para refletir, para conversar com Deus hoje. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer demais, Senhor, demais, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nos nossos devocionais, Pai. Eu quero te agradecer pela confiança que o Senhor tem depositado em mim, na minha voz. E eu quero te agradecer por todas essas pessoas que estão aqui através desse devocional. Por todas essas mulheres que o Senhor tem chamado e elas têm ouvido e elas têm dito sim, Senhor, ao teu chamado. E Pai, eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus hoje, que ele venha com ainda mais força, que ele venha com ainda mais presença sobre as nossas vidas. Eu quero pedir, Pai, que o Espírito Santo hoje, ele possa operar de uma forma sobrenatural na vida de todas essas mulheres, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que o Espírito Santo venha hoje capacitar essas mulheres, Pai. Eu quero hoje, Pai, fazer uma transferência de unção. Essa mesma unção que o Senhor... Mulheres, façam assim com as mãos para receber. Eu quero hoje, Pai, a mesma autoridade que o Senhor tem dado para mim, a mesma unção que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, a mesma sabedoria que o Senhor tem me chamado a aperfeiçoar na minha vida. Eu quero hoje, Pai, derramar sobre a vida dessas mulheres, todas essas mulheres que estão aqui, que elas possam receber hoje, serem revestidas de uma nova unção, de uma nova autoridade, e que elas possam entender que hoje, no dia de hoje, elas estão sendo reposicionadas no reino. Que no dia de hoje, o Senhor está capacitando elas para uma nova batalha, para uma nova luta, que no dia de hoje o Senhor está enchendo cada uma delas com o teu Espírito, que no dia de hoje, Senhor, o Senhor está colocando nas mãos dela uma nova unção, uma nova autoridade para trabalhar para o teu reino, para serem a diferença na família dela e ao redor da família dela, Pai. Eu quero declarar sobre a vida dessas mulheres que estão aqui. Elas são mulheres de Deus, são mulheres guerreiras, Pai. Mulheres que o Senhor tem levantado para o teu exército para lutar contra todas as armadilhas do inimigo, Pai. Pai, eu quero profetizar que aqui, não só a minha vida, mas a vida de todas essas mulheres serão impactadas com o teu amor, com a tua presença, com o teu milagre, com a tua transformação. Que a partir de hoje, Pai, que a partir de hoje eu profetizo que essas mulheres vão começar a viver o sobrenatural, como elas não viam antes, como elas não estavam acessando antes. Eu profetizo e declaro que a partir de hoje, Pai, elas vão começar a sentir a tua presença como elas não sentiam antes. Elas vão começar a sentir um quebrantamento, Pai, como elas não sentiam antes. Elas vão começar a sentir essa autoridade, elas vão começar a ser usadas pelo Senhor, como elas não estavam sendo usadas antes. Mesmo sem elas perceberem, o Senhor vai estar usando elas, Pai. Mesmo quando elas acharem que não estão sendo usadas, o Senhor vai estar usando a vida delas, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor está nos reposicionando. É para isso que o Senhor está nos capacitando, Pai. Então que nós possamos verdadeiramente dizer sim a esse chamado, dizer sim a esse propósito. Então capacita, Pai, traga capacidade a todas essas mulheres, traga força, revista cada uma dessas mulheres aqui de força, de coragem, de ousadia na tua presença, o poder que vem do alto. E que todas nós possamos desenvolver o maior poder da mulher, que é a sabedoria. Que o Senhor possa trazer uma nova unção de sabedoria para a nossa vida. Mulheres, você coloca a mão na tua cabeça assim, ó.
e fala com Deus: Pai, que hoje o Senhor derrame sobre a minha vida uma nova unção de sabedoria. Eu declaro que o Senhor está entregando a sabedoria de Esther a cada uma de nós no dia de hoje. Diga para Deus: Pai, eu quero receber a unção de sabedoria de Esther. Hoje eu declaro que o Espírito Santo que habita em mim vai atuar na minha unção de sabedoria e está derramando sobre a minha vida hoje uma nova unção de sabedoria. Nós vamos saber falar, nós vamos aprender a falar na hora certa, nós vamos aprender a silenciar na hora certa. Pai, nós convertemos as nossas emoções a Ti, Pai. Nós convertemos. Fale para Deus: Pai, eu converto hoje, eu entrego hoje as minhas emoções ao Senhor. Trabalhe nas minhas emoções, Pai. E eu declaro em nome de Jesus aqui que muitas famílias serão restauradas, muita identidade, muita essência será restaurada, muita depressão será curada, muita crise do pânico será curada em nome de Jesus. Deus quer tratar você, Deus quer tratar a tua casa, Deus quer tratar a tua família para te usar. E através do seu testemunho, através daquilo que o Senhor já está fazendo na tua vida, muitas outras pessoas você vai curar. A tua maior dor será o teu maior ministério. Aonde Deus tem trabalhado mais profundamente em você, será onde mais Deus vai te usar. Aceite esse chamado. Diga sim a esse chamado. E permita Deus trabalhar na tua vida. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Muito obrigada. Eu tô impactada. Obrigada, gente. Obrigada. Compartilhem essa live. Compartilhem esse devocional. Nós precisamos expandir. Chamem outras mulheres para estarem aqui. Quem você sentir no teu coração, convida ela. Compartilhe esse devocional. Chame as pessoas para estarem aqui. É forte demais o que Deus está fazendo. E é forte demais o que Ele quer fazer. Foi forte demais hoje. Um beijo e até amanhã.